Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Você tem como dizer nesta noite assim: eu estou feliz por estar aqui nesta noite. Mas diga se você está mesmo. Você está feliz por estar aqui hoje? Irmãos, estar na casa do Senhor é uma rica oportunidade. É um momento singular para nossas vidas. É aqui que Deus te dá força, é aqui que Deus te renova, é aqui que Deus te traz a esperança, é aqui que Deus, Ele te enche de força para vencer as dificuldades, para vencer as lutas, para vencer os problemas. Há lutas que elas só são vencidas quando nós estamos prostrados no altar de Deus. Quando nós estamos prostrados diante do Senhor, pedindo a Ele que nos dê força suficiente para enfrentar as dificuldades, as lutas, os problemas. Pois somente o Senhor é quem nos conforta, é quem nos consola, é quem é para nós o nosso refúgio, a nossa fortaleza e socorro bem presente na angústia. Aleluia. Meus queridos irmãos, eu vos convido a se colocar de pé, por gentileza. Abra a sua Bíblia comigo, por favor, no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. Na dúvida, vai lá no sumário, tá certo? E consulta a página do livro do profeta Jonas. O livro do profeta Jonas é um livro pequeno, está perdido ali entre os profetas menores, por isso é mais difícil, né, os irmãos encontrarem aqueles que não têm tanta habilidade em manusear as escrituras, mas você pode ir lá no sumário e achar o livro do profeta Jonas e ver aí a página, tá certo? No sumário você pode encontrar também você vê que ele está abreviado lá, né? Geralmente está JN, tá certo? JN. Para aqueles que usam a Bíblia com aquelas marcas, não é? Na lateral da Bíblia, você procura pela JN, tá certo? E você vai encontrar aí o texto do livro do profeta Jonas. E já recomendo os irmãos a deixar aí tem aquele papelzinho que os irmãos costumam colocar para marcar a Bíblia, não é? Deixa marcado aí no livro do profeta Jonas, porque, permitindo o Senhor, ainda teremos mais 3 doutrinas sobre este livro. Hoje falaremos do capítulo 1, verso 4, até o verso de número 17, e ainda falaremos sobre o capítulo 2, capítulo 3, e fecharemos falando sobre o capítulo de número 4. E até também convidamos os irmãos para lerem este livro também em casa, pois aí vai facilitar aí a sua compreensão também da exposição da palavra de Deus. Tendo os irmãos achado, diga amém. Amém. Jonas 1, verso 4. Lemos até o verso de número 17. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e lhe disse: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus
se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se devorará, se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do grande peixe. Amém. Feche os seus olhos. Bendito Deus, Pai eterno, graças nós te damos por esta oportunidade de aqui estarmos em tua presença. Permanece com as tuas mãos estendidas sobre a vida da tua igreja, sobre a vida dos teus filhos. Ó Deus, nós te apresentamos nesse momento aqueles que estão enfermos, aqueles que estão impossibilitados de estar aqui nesta noite. Ó Deus, te apresentamos também aqueles que estão em casa, neste momento, acompanhando essa transmissão, acompanhando esta palavra. Toca no coração dos teus filhos, Senhor, para ser um multiplicador deste trabalho, para levar esta palavra para mais alguém, para que eles possam abençoar um amigo, um colega, um vizinho, ao compartilhar esta palavra com eles. Ó Deus, é o que nós te pedimos nesse momento. Obrigado por esta oportunidade. Fala conosco, Jesus. Em teu nome que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento, por gentileza. Meus irmãos, hoje eu gostaria de falar um pouco com os irmãos sobre a fuga de Jonas e como ele se depara diante de um beco sem saída. Veja que Jonas, ele vai fugir de Deus, mas ele se encontra encurralado por Deus. Ele se encontra num beco onde ele não vai achar saída, porque Deus está bem na cola de Jonas. O interessante é que Jonas, ele tenta fugir de Deus, mas Deus o encurrala. Deus
faz com que Jonas se dobre aos seus propósitos. Irmãos, quando nós sabemos quem é Deus e sabemos que Deus ele é onipresente, ou seja, Deus está em todo lugar. Como pode alguém pensar em fugir de um Deus que está em todo lugar? No mínimo, Jonas, ele está vivendo a mais consumada loucura. Esse camarada está completamente louco. Num linguajar, nosso aqui brasileiro, Jonas está, irmãos, vivendo uma loucura. Como pode alguém tentar fugir de Deus, se esconder de Deus, ir para um ambiente onde Deus não está, irmãos? Não existe montes, vale, mar ou terra aonde a presença de Deus não esteja. Deus está em todos os lugares. Ele é onipresente. Quando a gente sabe quem Deus é, e Deus é onipotente, irmãos, fugir de Deus ou opor-se aos propósitos de Deus é com certeza a mais insana das decisões. Irmãos, como alguém pode se opor a um Deus que é, irmã Luzinete, onipotente? Como alguém pode chamar um Deus onipotente para uma quebra de braço, dizendo, eu posso te vencer? Como? Como alguém pode se opor ao propósito de alguém que tudo pode? Que tudo obedece à sua voz? Que tudo faz como lhe apraz? Como já ressoou outros servos de Deus, dizendo, agindo ele, quem pode impedir? Se Deus resolve abrir algo, quem pode fechar? Se Deus resolve fechar algo, quem pode abrir? Se Deus diz que deve ser assim, quem pode dizer não? Como pode Jonas se opor a Deus que é onipotente? A gente não tem dúvida, somente alguém que está tomando uma insensata decisão. Toda vez que a gente tenta se opor a Deus, a gente está sendo insensato nas nossas decisões. Toda vez que a gente se coloca de um lado do time e queremos fazer gol em Deus, ou ganhar de Deus, ou se opor a Deus, ou lutar contra Deus, ou batalhar contra Deus, a gente está tomando a mais insensata das decisões. Não dá para se opor a Ele, irmã Sueli, não dá. Ele é onipotente. Simplesmente Ele pode todas as coisas. Quando a gente entende, Paulo, quem Deus é, e Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Tentar se esconder de Deus é pura insensatez. Quando nós entendemos que Deus ele é onisciente, que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas, tentar se esconder de um Deus que sabe de todas as coisas, é uma tremenda insensatez. Eu fico vendo a história de Jonas e lembro de Sarinha. Às vezes eu estou em casa, aí Sarinha se esconde, ela se esconde, ela vai para trás do sofá, a ideia dela é se esconder, né? De mim, mas só que eu vi onde ela se escondeu.
Só que o pai dá uma de que não sabe, né? Cadê Sarinha? Cadê Sarinha? Aí quando eu chego perto dela, ela faz assim, achou. Na verdade, eu já sabia onde ela estava, né? Já sabia. É o filhinho que se esconde atrás da cortina e diz, papai me procura, mas o pai já sabe onde ele está. Jonas está se escondendo de um Deus que sabe tudo. De um Deus que olha de cima e vê tudo como se estivesse bem na palma das suas mãos. Olha para quem está do seu lado e diga assim para ele, por favor, me ajude a pregar. Diga assim, não dá para fugir de Deus. Não dá para se esconder de Deus. E não dá para se opor aos propósitos de Deus. Não dá. Não dá porque Ele é onipresente, onisciente e Ele é onipotente. Amém? Veja comigo o verso 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Irmãos, Jonas é um homem que foge de Deus, mas é um homem a quem Deus está procurando. Deus está à procura de Jonas. Deus está atrás de Jonas. A tempestade aqui não é coincidência. A tempestade que vai acontecer, veja, um grande vento, uma grande tempestade não é coincidência. Quem foi que mandou essa tempestade? Quem foi? Quem? O Senhor, é Deus quem manda. Então a tempestade não é uma mera coincidência. A tempestade é a mão de Deus movendo atrás de Jonas. É Deus procurando Jonas. Jonas é um homem que está fugindo, mas Deus está bem atrás dele. Usando agora o quê? A tempestade. Usando agora o quê? O vento. Usando as circunstâncias, mas não é coincidência. Se a gente fosse chamar alguma coisa de incidência aqui, era um Cristo-cidência, um Deus-cidência, mas não é coincidência. É Deus quem está movendo o vento e o mar para apanhar Jonas. Jonas pensou que o mar, que o navio, que Tarsis seria a sua rota de fuga. Mas qual foi o problema? Sendo Deus onisciente, Deus estava no mar, Deus estava no navio, e Deus também estaria em Tarsis. Para onde Jonas fosse tentar fugir de Deus, Deus estava. E Deus estava no vento, Deus estava no mar, Deus estava na tempestade, Deus estava atrás de Jonas. O vento aqui está a serviço de Deus para trazer Jonas para o propósito. Às vezes Deus usa o vento para nos trazer para o seu propósito. Às vezes Deus usa a tempestade para nos trazer para o seu propósito. Quem viaja na contramão da vontade de Deus, irmãos, se depara com uma grande tempestade. Vou repetir. Quem viaja na contramão da vontade de Deus vai dar de cara com o quê? Com uma tempestade. Se ausentar de Deus vai ser sempre um problema. Vai ser sempre uma tempestade. Vai ser sempre uma luta. Deus não enviou a tempestade para destruir Jonas, porque às vezes a gente escuta algumas mensagens dizendo Deus vai te matar, né? Deus vai mandar, está fugindo de Deus, Deus vai mandar um vento que vai te matar, mas Deus não mandou vento para matar Jonas. Deus não mandou a tempestade para matar Jonas. Deus não enviou a tempestade para destruir o profeta, mas para fazer o profeta retornar ao caminho certo. Quando Deus usa a tempestade, não é porque Deus quer nos destruir, mas é porque Deus quer que a gente retorne para o primeiro amor.
retorne para o princípio, para o propósito. A tempestade de Deus, elas são pedagógicas. As tempestades de Deus são professoras para a nossa vida. Elas nos colocam de volta na rota, no caminho de Deus, de volta para Deus. Deus já havia falado com Jonas verbalmente, agora Deus fica em silêncio verbalmente e resolve falar através da natureza, através das circunstâncias. Tem momento que Deus vai usar o pastor para falar para você, tem momento que Deus vai usar o pregador, vai usar o hino, vai usar um irmão que vai chegar, não vai por aí não, vem por aqui. Mas tem hora que o céu vai ficar em silêncio e quem vai falar com você é a tempestade. Quem vai falar com você é o vento, que ao soprar vai começar a falar com você, vai começar a te empurrar de volta para a presença de Deus. A natureza aqui não agiu por si mesma, aquele acontecimento era um agir de Deus e não um fenômeno natural da natureza, mas se tratava de Deus que estava encurralando o profeta fujão. Deus estava imprensando o profeta. Deus falou com Jonas, irmãos, verbalmente, mas agora Deus está falando por intermédio da natureza. Deus falou com Jonas até mesmo por intermédio dos pagãos dentro do navio. Deus falou com Jonas, porque às vezes Deus usa quem a gente menos espera para falar com a gente. Até um não crente, um ímpio, Deus usa para falar com a gente. Até quando o crente vai pecar, irmão, o ímpio diz assim: tu não é crente, não é? É o alerta de Deus. Até quando o ímpio quer desviar, o crente quer desviar, o ímpio faz: ei, rapaz, tu é crente, não pode fazer isso não. É Deus usando para que você não tome a rota errada, não tome o caminho errado. Irmãos, não se pode escapar de Deus, porque Ele está em todos os lugares. O salmista no Salmo 139, ele vai dizer: o Senhor me sondas e me conheces. Tu sabes o meu sentar e o meu levantar, o meu deitar e o meu levantar. Antes mesmo que qualquer palavra venha à minha boca, tu já as conhece. E ele vai dizer: para onde eu fugirei do teu espírito? Se eu for às profundezas da terra, lá tu estás. Se eu subir ao mais altos céus, também lá tu estás. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Não dá para se esconder de um Deus que Ele está em toda parte. Nenhuma fuga de Deus dura para sempre. Aquele que está fugindo de Deus, uma hora ou outra, vai ser achado pela tempestade de Deus. Vai ser achado pelo vento que Deus manda para trazê-lo de volta. A existência se torna inimiga de quem foge de Deus. Tudo à sua volta começa a conspirar contra ele, porque ele está na rota de fuga de Deus. Olhe comigo o verso de número 5, por favor. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Meus irmãos, aqui a gente vê os marinheiros temendo a tempestade. Aqui a gente vê os marinheiros com medo de morrerem afogados. Aqui a gente vê os marinheiros jogando fora suas fazendas, suas cargas, aquilo que ele transportava, eles estão lançando fora. Aqui a gente percebe que Jonas se tornou um causador de problema para aquele navio, para aqueles marinheiros. Sabe por quê? Porque Jonas, irmãos, deveria ser uma bênção para aquelas pessoas, sim ou não?
Jonas deveria ser uma bênção para as pessoas, mas ele está sendo um causador de problemas. Jonas, que deveria ser uma bênção para os marinheiros, está sendo maldição para eles. Irmãos, um servo de Deus em desobediência se torna uma maldição para as pessoas que estão à sua volta. O servo de Deus na rota de fuga, ele é um causador de tempestades. Um servo de Deus em desobediência, ele é extremamente perigoso. Um servo de Deus em desobediência é pior do que um ateu. Porque o ateu diz: eu não creio em Deus. Mas aquele que diz que crê em Deus e desobedece a Deus está pior do que um ateu, do que um descrente, do que alguém que não crê. Os marinheiros pagãos tornaram-se mais sensíveis aos sinais, aos acontecimentos, do que o próprio profeta Jonas. Irmãos, sabe o que é que nós aprendemos com este verso de número 5? É que Jonas, ele é um provocador de tempestade, um causador de prejuízos materiais para os marinheiros. Cuidado com quem você vem de passagem para viajar com você. Cuidado com quem você coloca no barco da sua vida. Porque você pode estar colocando no barco da tua vida alguém que é um causador de problemas. É melhor você viajar solitário do que viajar mal acompanhado. Porque Jonas está sendo um causador de problemas para os marinheiros. Tem crente, irmãos, que é um causador de problemas. O crente desobediente, ele é esse causador de problemas. O crente desobediente é perigoso, irmãos. É perigoso você ter no seu rol mais íntimo alguém que é desobediente a Deus, alguém que desrespeita a Deus, alguém que não honra a Deus, alguém que se tornou um causador de problema para você. Já percebeu que tem pessoas que é tão desobediente a Deus que ele causa para a gente não apenas problemas emocionais, espirituais, físicos, mas causa para a gente também problemas financeiros, irmãos. Tem crente que só sabe pedir, ele parece, tem um pássaro, né? Não, ele é um crente sanguessuga, me dá, né? O pássaro é o Guiné, né? Tô fraco, né? Tem o crente Guiné também, mas tem o crente que ele parece uma sanguessuga. Ele vive tão cheio de problema que ele só chega para as pessoas para contar o problema e para que as pessoas carreguem o fardo dele. Ele não consegue dar um passo, porque ele só vive em desobediência. Ele está sempre na rota de fuga de Deus. Ele sempre traz prejuízos. Irmãos, o cristão fora da vontade de Deus, ele espalha e não ajunta. Um crente em desobediência a Deus, ele causa sérios prejuízos aos outros. Observem que Jonas, dentro daquela embarcação, causava ameaça de vida a todos. Ou seja, ameaçava a sua presença no navio, poderia levar todos a morrer, a perderem a sua vida. Jonas era um crente de boca, era um crente que estava lá de boca fechada, que estava vivendo uma vida de fachada, escondidinho no porão do navio. E veja que pelo texto a gente entende que quando a tempestade começa, ele vê, mas ele fecha os olhos, tapa a voz da consciência e vai lá para o porão do navio, dormir como se nada estivesse acontecendo. Jonas não está nem aí. Em vez de falar de Deus, Jonas está dormindo mais profundo sono. Veja que a Bíblia fala que ele estava dormindo profundamente. A única vez que a última vez que a gente vê, né, a Bíblia fala de um profundo sono é quando Deus adormece Adão para fazer Eva. Ele estava anestesiado. Quem está fugindo de Deus, irmãos, vive essa anestesia espiritual. Ele está adormecido.
Um crente desobediente é perigoso. Um crente desobediente é uma ameaça para quem está à sua volta. Um crente desobediente é um causador de tempestade. Um crente desobediente é um causador de prejuízos. Um crente desobediente não se torna fonte de provisão, mas se torna uma fonte de problemas. Homens de Deus em fuga, irmão, só traz maldição. Homens de Deus desobedientes só torna a vida das pessoas mais problemáticas. Eu já falei aqui de Malaquias capítulo 2, que fala que quando o sacerdote vive uma vida desobediente e ele vive essa vida realmente na prática do pecado, a Bíblia fala lá em Malaquias que este sacerdote, quando estende as mãos para a igreja e diz: eu abençoo a igreja em nome de Jesus, Deus transforma a bênção deste sacerdote em maldição. Aí a igreja, quando diz amém para a voz de um sacerdote desobediente, sabe o que é que você recebe? Mesmo quando ele diz assim: eu profetizo bênção sobre a vida da igreja. Aí você diz amém, eu tomo posse, sabe o que é que você recebe? Maldição. Porque você está dizendo amém nas palavras que vêm de uma fonte suja. E não porque ele errou como qualquer ser humano erra, mas porque ele vive na prática do pecado. E João vai dizer na sua epístola que aquele que vive na prática do pecado é do diabo. Ele pertence ao diabo, porque o diabo é quem vive pecando desde o princípio. Então veja que é muito importante a gente ter cuidado de não sermos esse crente desobediente que torna então a vida do outro complicada. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem chega perto de você se sente mais abençoado ou se sente mais complicado? Quem chega perto de você diz assim: que coisa boa, rapaz, é tão bom estar perto da irmã Edilene, ela inspira a gente, cada palavra dela, a gente vê Deus nas palavras dela. Ou será que as pessoas chegam pertinho do diácono Amaro e dizem assim: misericórdia, esse homem está carregado. Longe, né, mamãe? Como é que as pessoas reagem a gente? Se você estivesse naquele navio, os marinheiros diziam: que bênção que você está com a gente, a viagem vai ser tranquila, o homem de Deus com a gente. Ou será que eles estariam lá tudo orando: quem é o causador de problema? Quem é o camarada que trouxe essa confusão toda aqui pra gente? Quem é esse camarada que está perturbando a nossa viagem? Vamos descobrir, vamos lançar sorte. Será que nós seríamos esse Jonas fujão lá no navio? Ou será que nós seríamos uma bênção para aqueles marinheiros? Diga amém. Que a gente não seja esse Jonas, né? Veja comigo ainda o verso de número 5. Veja ainda comigo o verso de número 5. Olha o que diz aí. Esse texto que a gente acabou de ler, né? Observem que Jonas, ele foi lá no finalzinho do texto, disse que Jonas foi para o porão do navio e se deitou e dormia um profundo sono. Irmãos, Jonas, ele vai para o porão do navio pensando ele que lá ele iria se esconder de Deus e dos marinheiros. Ele vai lá para o porão e diz assim: vou deixar a tempestade rolar, vou dormir, quando eu acordar eu já estou em Tarsis. Eu vou me esconder aqui, vou viajar na incógnita, vou viajar escondido, vou viajar no anonimato, ninguém vai perceber. Quando ele entrou no navio, que o vento começou a soprar, ele disse: rapaz, isso aí deve ser Deus, mas eu vou me esconder, ninguém vai perceber que eu sou o culpado. O navio pode quebrar-se, mas eu não me revelo, vou me esconder. Ele se esconde. Só que aí, irmãos, Jonas, ele se esconde lá no porão do navio. Jonas, ele procura se esconder. Mas observe que a tempestade, o mar, os marinheiros, eles descobrem o esconderijo de Jonas. Eles acham o profeta. Os pagãos foram fervorosamente orar aos seus deuses,
e sem qualquer resultado, enquanto Jonas dormiu o sono da indiferença, a Bíblia Sagrada diz que os pagãos agora resolvem despertar Jonas e dizer: ei, dormente, acorda! A gente está perecendo e tu aí dormindo, vem cá! A gente vai fazer aqui um lançar sorte. Se for cara, é Jonas. Se for coroa, é um de nós. Ele lança e dá cara. Jonas é achado. A maneira deles lançar sortes era muito comum na época. Lembra que Josué lançou sorte para achar aquele que pecou na terra de Jericó? Ele lançou sorte e caiu na tribo de Acã. Ele lançou sorte e caiu na família de Acã. Ele lançou sorte novamente, caiu exatamente em Acã. Aqui eles lançam sorte, os marinheiros lançam sortes. E Deus faz com que sinalize exatamente em Jonas. Jonas é identificado. E quando Jonas é identificado, ele passa a ser confrontado com um monte de perguntas. Observem que no verso 6, os homens despertam Jonas. No verso 7, eles lançam sorte, a sorte cai em Jonas. No verso 8, os homens começam a interrogar, dizendo: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? E eles perguntam: que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Eles começam a bombardear Jonas e pergunta. Jonas, irmãos, não prega para os ímpios, mas olhe que os ímpios vai exortar Jonas. Aqui é um ponto culminante, difícil. Um crente ser exortado pelo ímpio. Os ímpios estão encurralando Jonas, imprensando Jonas, estão exortando Jonas. E olhe que os pagãos estão ali insistindo: ei, rapaz, nos explica por que esse mal sobreveio sobre nós. Nos explica o porquê que isso tudo está acontecendo. De onde tu vens? Quem és tu? Qual é a tua ocupação? Os homens fazem um monte de perguntas para Jonas. E a gente vê então que quando um servo de Deus desobedece, irmãos, ele perde a autoridade para falar. Toda vez que um homem de Deus se acovarda, ele perde a autoridade. Os marinheiros estão imprensando Jonas e ele lá sem saber o que dizer, sem saber o que responder. Sabe por quê? O crente em pecado, ele não consegue orar. Um crente em pecado, ele não consegue testemunhar. Um crente em pecado não consegue ler a Bíblia. Um crente em pecado, ele sente dificuldade de servir a Deus, de buscar a Deus, de honrar a Deus. Ele se sente sem força de se envolver, porque o pecado está corroendo as suas energias, porque o pecado está corroendo as suas forças. Quando um crente, ele se embrenha pelos caminhos do pecado, ou se prende ao caminho dos pecados, ele entra então pelos atalhos escorregadios da vida, na rota de fuga. Ele então se transtorna, ou seja, não apenas a sua vida entra em colapso, em dificuldade, mas ele agora perde a força para testemunhar aos outros acerca do Deus que ele serve. Os homens estão bombardeando o Jonas está sem saber o que dizer, sem saber o que falar, porque ele perdeu força para testemunhar. Um crente que foge, irmãos, não consegue testemunhar. Eis porque alguns crentes fogem tanto de Deus, da obra, porque a vida de pecado deles o oprimem, o machucam, não consegue fazê-lo. Irmãos, como é que eu vou pregar aqui para você ser obediente se eu sou um desobediente? É incoerente, irmãos. O camarada tem que ser muito fariseu, muito hipócrita. Mas como você pode dizer assim: igreja, vamos orar, mas você não aparece no culto de oração? Como você vai dizer para os irmãos: leiam a Bíblia, mas você mesmo não ler a Bíblia? A maior prova de que você não lê a Bíblia é nas suas palavras, nas suas pregações, é na sua maneira de responder às questões da vida, é na sua maneira de lidar com as situações. Você não consegue lidar de maneira correta, porque você
está afastado de Deus, afastado daquilo que Deus estabeleceu para você. Então, como viver realmente os planos de Deus? Jonas, irmãos, ele é um homem muito contraditório. Veja comigo o verso 9. E ele vai responder, olha o que ele vai dizer: eu sou hebreu. Veja, de tantas perguntas que os homens fizeram para ele, ele vai dizer, eu sou hebreu. E o que mais? Verso 9. E temo ao Senhor, o Deus dos céus e da terra, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Irmão, Jonas está dizendo verbalmente que é hebreu, ou seja, que é parte do povo que tem uma aliança com Deus, e que teme a Deus, que é o Deus do céu e da terra, que fez terra e céu, que fez terra e mar. Agora veja que homem contraditório, porque Jonas, ele assenta-se no banco dos réus aqui, quando é intimado pelos pagãos, com perguntas perturbadoras. Agora Jonas então, ele vai declarar que teme a Deus, mas como alguém pode dizer que tem respeito por Deus? Porque a palavra temer é respeito. Como é que alguém diz que tem respeito por Deus e está fugindo de Deus? Está desobedecendo a Deus. Como você diz que teme a Deus se você não consegue ser um dizimista fiel, não consegue ser um ofertante fiel, você não consegue fazer a obra de Deus com fidelidade, você não consegue amar a Deus como a Bíblia manda que você ame, você não consegue ser temperante, estar debaixo do controle do Espírito Santo, ou seja, ter domínio próprio, você é explosivo com tudo. Como a gente pode dizer que teme a Deus, irmãos, se você ofende os outros, pisa nos outros, machuca os outros? Como você pode dizer que teme a Deus se você está sendo maldição para a embarcação dos outros? Jonas sendo maldição para o navio, dizendo eu temo a Deus. Qual é o Deus que tu teme? O que fez os céus e a terra. É uma incoerência, irmãos, você dizer que é crente, que teme a Deus e vive em desobediência a Deus. E vive na rota de fuga de Deus. Jonas tenta se justificar, mas não consegue. Porque embora Jonas diga que teme a Deus, observe que as suas atitudes negam exatamente o que ele está dizendo. Em outras palavras, Jonas é um ateu prático. Você sabia que a igreja evangélica brasileira está cheia de ateus práticos? Eles são ateus, eles são crentes teologicamente, eles creem em Deus teologicamente, mas eles são ateus práticos. Eles creem em uma coisa, mas vivem ao contrário daquilo que eles creem. Nós vivemos uma geração de ateus práticos, de pessoas que vivem como se Deus não existisse. Os irmãos há de lembrar de um período em que a polícia esteve de greve, e ali em Hebreu em Lima, uma cidade considerada cristã, houve diversos saques. E nas filmagens, nas reportagens, a gente via na feição de algumas pessoas que eram cristãs, que estavam lá saqueando as lojas. Agora, como a gente pode dizer que teme a Deus se a gente não pode ver uma greve da polícia militar e a gente vai na loja e furta tudo que tem lá? Como a gente pode dizer que teme a Deus, irmão, se a gente se apropria daquilo que não é nosso? Então veja que isso é uma contradição. Jonas é um homem contraditório. Veja comigo o verso 11 e o verso 12.
E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Irmãos, Jonas é um homem disposto a morrer, mas não quer rever as suas atitudes. Veja que ao invés de Jonas dizer: a solução é eu me arrepender, é eu orar, pedir a Deus que me perdoe e eu vou voltar para a minha missão. Mas sabe o que é que Jonas diz? A solução é vocês me pegar e me lançar ao mar. Jonas está dizendo: me matem, me joguem nessa tempestade aí que está a ponto de partir o navio, eu morro e tudo se resolve. Jonas era tão desobediente que estava disposto a morrer, irmã Edilene, do que ir para onde Deus mandava. Tem crente que é assim, ele prefere a morte. Eu morro, mas não perdoo. Eu morro, mas não perdoo. Ele bate o pé e não quer obedecer a Deus. Tem crentes assim: ainda que Deus me mate, eu não faço. Tem crentes ainda que Deus me mate. Olha o que você está dizendo. Porque Deus pode, te matar num piscar de olhos. Então observe que Jonas estava disposto a morrer, mas não estava disposto a rever as suas atitudes. Jonas não fugiu para Tarsis, irmãos, porque Jonas era medroso, porque ele estava com medo de Nínive. Não. Eu sei que Nínive era muito maldosa. Os irmãos já lembraram que eu falei das maldades de Nínive. Nínive era maldosa, era, pastor. Mas a gente sabe que Jonas não está temendo ir para Nínive por causa da maldade de Nínive. Sabe por que Jonas não quer ir para Nínive? Sabe por quê? Porque Jonas achava que Deus era bom demais. Jonas não quer ir para Nínive, não porque Deus, não porque Nínive era mal. Jonas não queria ir para Nínive porque Deus era misericordioso, porque Deus, Ele é um Deus que perdoa, porque Deus é um Deus que se arrepende do mal que haveria de enviar se o povo se arrependesse. Deus estava disposto, irmãos, a continuar disciplinando Jonas até ele se render aos propósitos de Deus. Porque se você estiver disposto a fugir de Deus, saiba que Deus está disposto a te fazer render-se aos seus propósitos, a fazer você ir para a rota que Ele quer que você vá. Jonas estava disposto a morrer, mas não estava disposto a obedecer a Deus. Jonas se considerava digno de morte, de sofrer o castigo, mas não queria ver Deus usar a sua bondade para com Nínive. Ele preferia morrer do que ver Deus perdoar Nínive. É o irmão mais velho do filho pródigo, né? É o irmão mais velho do pródigo, né? Que ficou do lado de fora, fazendo bochechinha, porque não queria participar da festa, porque o irmão mais novo voltou para casa e o pai recebeu com alegria. Jonas estava então ali, irmãos, dizendo: eu prefiro a morte, me lance no mar. E é isso que os marinheiros fazem depois de muita relutância, porque os irmãos aí ver que os marinheiros tentaram acalmar ali os ânimos, tentaram então continuar a embarcação, tentaram romper a tempestade, mas viram que não tinha jeito. Veja no verso de número 13: entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais. Quem foi que mandou a tempestade? Quem foi que mandou? Aí os homens, tentando não matar Jonas, não lançar Jonas no mar, eles tentaram, se esforçaram ir até a terra. Mas aí Deus aumentava ainda mais a tempestade. Mas Deus engrossava ainda mais a tempestade. Então eles oraram ao Senhor Deus. Veja, os homens que começaram temendo a tempestade, agora no verso 14, então clamaram ao Senhor,
E disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Verso 16: temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Os homens temeram a Deus. Começaram com medo do mar, agora estavam temendo ao Deus de Jonas. E eles então oraram, disseram: Deus, não nos culpa pelo sangue deste homem, mas a gente vai ter que lançar ele no mar. E quando eles lançaram Jonas no mar, a tempestade cessou. A tempestade acalmou. Irmãos, às vezes nós precisamos lançar algo que está em nós e que nos prejudica. A gente precisa lançar fora. Quando a gente lança fora, Paulo, aquilo que está nos prejudicando no relacionamento com Deus, a tempestade passa, se faz bonança, as coisas se voltam para o seu devido lugar. O problema é que às vezes a gente quer se esforçar para continuar a viagem carregando aquilo que não devemos carregar na nossa trajetória. E às vezes a gente, tudo que o Senhor está pedindo para a gente é: lança isso fora. Tira da tua embarcação. Lança fora aquilo que prejudica a tua viagem, que prejudica a tua caminhada, que prejudica teu relacionamento com Deus, que prejudica a tua comunhão com Deus, que prejudica a sua intimidade com Deus. Lança fora e você vai ver que vai se fazer uma completa bonança de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Irmãos, Jonas, ele vai ser usado por Deus apesar da sua desobediência. Veja que os homens se convertem, eles passam a temer a Deus, eles passam a oferecer sacrifício a Deus, eles passam a orar a Deus. Veja que no início do capítulo eles estavam orando aos outros deuses, agora eles estão orando ao Deus de Jonas. Ou seja, Jonas foi usado por Deus apesar da sua desobediência. Deus usou a vida desse profeta desobediente para falar com aqueles homens. Sabe o que é que a gente aprende aqui? É que Jonas, irmãos, foi um instrumento de Deus para a vida desses pagãos, não por causa dos seus méritos, porque não havia mérito algum, mas apesar dos seus pecados. Deus está usando o exemplo de desobediência desse profeta para salvar os pecadores que ali estão. Irmãos, é muita graça de Deus, porque Jonas não tinha um bom testemunho diante desses homens, mas quando Deus quer fazer algo, Ele faz apesar do nosso testemunho. Sabe por quê? Porque Deus, irmãos, Ele pode usar até coisas que a gente não imagina. Deus usou esse profeta que na nossa lista seria o último a ser usado, mas Deus usou a sua história de desobediência para salvar os pagãos, para levar os pagãos a temer a Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele usa quem Ele quer. Nenhum pregador, irmãos, conseguiu alcançar uma cidade inteira como Jonas conseguiu e ter um resultado de uma cidade inteira. Jamais um pregador viu todo o seu auditório orar e jejuar por causa da sua pregação. Nunca um sermão tão medíocre como o de Jonas trouxe tantos resultados. Deus, irmãos, enviou a tempestade. E Deus também fez cessar a tempestade quando os marinheiros lançaram Jonas fora do mar. Veja então que Deus, Ele fez cessar os ventos. Deus, Ele fez cessar a tempestade. Deus, Ele acalmou o mar quando o profeta foi lançado em água. E eu acho interessante que Deus, Ele usa os meios. Deus, Ele
age, né, através dos meios, Deus ele age sem os meios, e Deus ele age apesar dos meios. Deus ele faz como ele quer, na hora que quer e do jeito que ele quer. Irmãos, veja comigo o verso 17. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Aqui eu finalizo. Meus irmãos, Jonas é um homem que é salvo por Deus de maneira milagrosa. Mais uma vez eu quero reforçar aqui aos irmãos que a baleia, né, como alguns chamam, mas aqui a Bíblia fala de um grande peixe, que a gente não sabe qual era o peixe. Alguns chamam de monstro marinho, mas a Bíblia diz aqui que um grande peixe, ele foi deparado, né, ou seja, Deus deparou um grande peixe, ou enviou um grande peixe para que tragasse Jonas. A ideia de tragar é engolir. Deus enviou um grande peixe para que engolisse Jonas, para que apanhasse Jonas. Irmãos, Jonas é lançado ao mar porque desistiu da sua chamada. Jonas estava fugindo porque desistiu da chamada. Jonas foi dormir porque tinha desistido da chamada. E Jonas pediu para ser lançado ao mar porque Jonas preferia morrer do que obedecer à voz de Deus. Mas sabe o que é que nós vemos aqui? Jonas desistiu de Deus, mas Deus não desistiu de Jonas. Deus mandou um grande peixe apanhá-lo. Deus poderia simplesmente deixar Jonas morrer no meio daquela tempestade que estava a ponto de partir o navio. Então Jonas com certeza seria morto naquela tempestade, mas Deus enviou um grande peixe para o apanhar e para o transportar até o local do propósito de Deus. Irmãos, Jonas desistiu de Deus, mas Deus não desistiu do profeta. Jonas abandonou a sua missão, mas Deus não abandonou o seu propósito de cumprir aquilo que ele havia falado a respeito dos ninivitas. Talvez você em algum momento tenha pensado em desistir de Deus, ou tenha desistido de Deus ou da sua chamada, mas saiba que Deus não desiste de você. Se for preciso Deus mandar uma tempestade para trazer você de volta, Ele manda. Se for preciso você ser lançado ao mar, Deus vai te lançar. Se for preciso Deus mandar um grande peixe te engolir para te levar para o propósito dele, Ele vai enviar. Mas Ele não desiste de você. Jonas é lançado ao mar, mas Deus prepara um grande peixe para tragá-lo. Jonas prefere a morte ao arrependimento, mas Deus prefere que Jonas seja salvo para voltar para a sua missão em Nínive. Todavia, irmãos, Deus poupa Jonas da morte e leva Jonas para o campo de trabalho. Como Deus às vezes é misericordioso com a gente, irmãos. A gente foge, mas Ele nos pega pelas mãos, às vezes através de uma tempestade, de um lançar nas águas, de um grande peixe, e nos leva para o propósito dEle. Jonas é apanhado por um grande peixe, por uma ordem expressa de Deus. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe. Deus deu ordem ao grande peixe para apanhar Jonas e conduzi-lo até os seus propósitos. Irmãos, o grande peixe, ele obedece à ordem divina, porque Deus escolheu Jonas para uma grande missão, e Deus estava disposto a mover céu e terra para levar o profeta a cumprir os seus propósitos. Amém? Você pode falar com alguém do seu lado, diga assim: Deus está disposto a mover céus e terra para te levar a cumprir os seus propósitos. Deus está disposto a mover tudo, mas você vai cumprir aquilo que Ele te estabeleceu para cumprir. Fique de pé em nome de Jesus.